Na história da DC, muitas pessoas já utilizaram o manto do morcego. Nós já tivemos Jean Paul Valley, Dick Grayson, até mesmo Tim Drake e Jason Todd como Batman. E um futuro alternativo, o próprio filho dele, Damian Wayne. Mas tem um detalhe aqui que é muito peculiar. E se existissem dois Batmans ao mesmo tempo? É mais ou menos essa história. Na verdade, é essa a história de Batman Especial número 12. Eu sou Batman. Então, essa história aqui não é de nenhum desses personagens. Não é nem mesmo da Batwoman Helena Wayne ou da própria Kate Kane. Essa é a história de Jace Fox, filho de Lucius Fox, esse mesmo, amigo do Batman, criador de diversos gadgets do Batman, e que ficou muito famoso devido ao filme do Christopher Nolan. E aqui nós temos esse Batman que é bem diferente, mas cara, muito diferente, mas muito diferente do Batman que a gente conhece. E eu vou contar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me fale, você já leu alguma história do Jace Fox como Batman? O que você achou? Bota aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto é quem vos fala. E hoje é dia de Batman Especial, eu sou Batman. Na verdade, eu sou o Batman. Bom, aqui nós vamos ter a história não do Bruce Wayne, tá? Apesar de termos uma personagem que nós falamos há pouquíssimo tempo do universo do Batman, que é a Renée Montoya. Ela aparece nesse quadrinho, tem uma participação importante na história. Mas a história aqui, ela tem uma pegada um pouco diferente. Um tom um pouco mais moderno, vamos botar assim. O Jace, ele não é o típico Batman que nós conhecemos. Ele é um cara inteligente, sim, ele é relativamente inteligente, né? Temos um Batman que ele não é o vigilante apenas. Ele é meio que um parceiro da polícia. É isso mesmo. E isso tem uma certa, assim, validade, porque lá nas histórias mais antigas do Batman, né, dos anos 40 ali, o Batman ele também fazia parceria com a polícia estava muito ligada a ele. Essa coisa da polícia desconfiar dos vigilantes, isso aí foi bem mais recente, foi bem assim, pós Cavaleiros das Trevas. Um pouco antes disso, o Batman ele era uma figura heróica, as pessoas não tinham tanto medo dele. As pessoas não tinham medo, assim, no caso dos bandidos, porque era o Batman, um cara muito bem treinado, era muito difícil de derrotar. Mas só isso. Aqui nós temos um Batman que realmente está ligado à polícia, tem uma força-tarefa que ele faz parte. E é óbvio que alguns policiais não gostam disso. Especialmente alguns bem chatos, né? Sempre tem desses. E a história ela vai rolar além dessa questão da relação dele com a polícia, mas com um crime que aconteceu que tá ligado a uma certa fase dos quadrinhos, que foi a fase Estado Futuro. Para quem não lembra, assim, um pouco ali perto da pandemia, né? Um pouquinho depois, surgiu uma fase chamada Estado Futuro. Depois de um quadrinho chamado Doomsday Clock, ou o Relógio do Juízo Final, a DC tinha planos de fazer algumas mudanças. Dentre elas, né, nós tivemos a introdução da Yara Flor, que é a Mulher Maravilha brasileira. Né? Teríamos histórias com ela, tinham histórias com uma nova formação da Liga da Justiça, formação essa que tinha o filho do Superman como líder do grupo, o Jace Fox como Batman,
entre outros personagens, né, como a Joe Mullen, como a Lanterna Verde. A gente tinha uma Aquagirl, um Flash que era diferente. Enfim, era uma equipe totalmente diferente, totalmente nova. E o Jace estava no grupo. E ele também teria algumas histórias. Só que nesse mesmo período, isso foi uma fase em que eu não lembro se a Liga da Justiça tinha morrido, né? Tinha morrido, isso. E esses heróis entram no lugar deles. Aí nós tivemos histórias do Tim Drake e da Arlequina, separados dos outros grupos. Tivemos do Asa Noturna. E outras histórias que foram acontecendo, né? Tinha até uma em que supostamente o Batman estava morto, mas na verdade ele não estava morto, ele estava vivo. E estava escondido lá, atuando sem ter a fortuna dele. E Gotham estava sendo dominada por um certo personagem, né? Eu esqueci o nome dele agora. Magistrado, lembrei. E esse crime que acontece foi desse período de história. Porque sim, eles aproveitaram algumas coisas dessa fase do Estado Futuro, adaptaram, né, para o que foi a saga A Morte da Liga da Justiça, que esse quadrinho aconteceu, e o que veio após isso. E o que está acontecendo aqui é meio que pós essa fase da morte da Liga da Justiça, e o Batman do Jace Fox, que atua em Nova York, ele continua fazendo as coisas dele lá em Nova York. Tanto que ele não aceita entrar para a Liga da Justiça que o John Kent estava tentando recriar. Então, a fase Estado Futuro realmente, daquela Liga da Justiça que nós veríamos, ela nunca existiu. Ela nunca aconteceu. Então é só uma história paralela. Pelo menos essa da Liga da Justiça. As outras histórias da Bat-Família até que aconteceram mesmo. Mas vamos lá. O Jace está analisando o crime que aconteceu com a morte do Anarquia, que é um anti-herói muito, mas muito antigo do Batman. O cara da galeria de vilões de início do Batman, né? Inicialmente como um vilão. E ele já atua, acho que desde os anos 90, um pouquinho antes disso. Então é um vilão relativamente antigo nos quadrinhos. E aqui ele morre e ele vai tentando descobrir quem é que cometeu esse crime, né? E ele vai ter a ajuda da René Montoya, que é a Questão. E sim, nós temos duas questões. Nessa fase da história, depois de todos os reboots que aconteceram, existe a Questão, que é a René Montoya, e o Vic Sage, Questão também. Ambos estão vivos e atuam como Questão. É assim que funciona a DC, gente. Só aceita que é mais fácil. E a história ela vai rolando a partir daí. Temos essa investigação acontecendo. Nós temos um certo drama familiar acontecendo da família do Jace. Que uma das filhas do Lucius tinha sido sequestrada. Ela passou por várias situações problemáticas, difíceis. Mas ela está assim, se recuperando. Só que a filha mais nova deles, ela não aceita muito bem o que aconteceu, porque ela se sentiu meio que impotente. Ela queria ter ajudado a irmã, mas não conseguiu. Cara, essa história ela vai tomando um rumo meio maluco até. Que assim, a arte, nessa primeira parte da história, eu vou mostrar pra vocês. Ela mostra a Tiff, que é essa menina aqui, como uma personagem que parece ser uma criança. Ela não me parece ser uma adolescente, sabe? Uma jovem. A Tiff, essa aqui de meio que rosa, não sei que cor é essa. Ela parece ser muito jovem. Já a irmã que havia sido sequestrada é essa aqui. Então ela é tipo uma jovem adulta. Ela não é muito mais velha do que o Jace. Isso aqui é na primeira fase da história. Quando a gente chega lá para o finalzinho assim da história, a gente tem a Tiff parecendo ser um pouco mais velha. Não sei se dá para notar muito bem, mas
parece que ela não tá mais naquele tom infantil. Isso é um pouco estranho para mim, porque como não mostram a idade da personagem, a arte ela dá a entender uma coisa. O outro artista que veio depois já mostra outra. É meio assim, peculiar, sabe? Eu achei isso meio peculiar. Tanto que esse quadrinho, ele escrito pelo John Ridley e Tim Seeley. E os desenhos são do Christian Dulce, Eduardo Pansica, Tom Derenick, Carl Mostert e Juan Ferreira. Ou seja, temos 5 desenhistas para o mesmo quadrinho. Fora a parte de arte final, né, cores. Mas mesmo assim, é muita gente para um quadrinho que não é tão grande, né? Deixa eu ver aqui. Não tem tantas páginas assim. Deve ter 130 páginas. É bem curtinho, sabe? Não, 128. E só tem 128 páginas. Então, não precisava de tanta gente para desenhar esse mesmo quadrinho. E mesmo tendo, a arte acaba enganando você em alguns momentos. Então, pode ser que a Tiff não fosse tão jovem assim quanto aparentasse. E na verdade fosse bem mais velha. E aí ela toma umas atitudes que você fica pensando, cara, o que essa garota tá fazendo, gente? Pra que ela tá fazendo isso? Tudo bem que ela queria ajudar uma personagem, mas o rumo que a história toma, cara, é muito doido. E bota o Jace numa saia justa bizarra com a polícia. Mas muito bizarra. Aí você junta isso com a história lá no finalzinho, que vai estar ligada a meio que a nova crise, a crise da mais nova da DC, né? A crise nas Infinitas Terras, que você fica pensando, gente, por quê? Por que fazer o link dessa forma? Poderiam ter colocado outros personagens, mas como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a participação do Sinestro. Cara, o que o Sinestro vai fazer tentando, assim, mexer com o Batman, que honestamente ele nem é tão, tem tanto preparo assim, tanto treinamento, e o próprio Sinestro fala isso sobre a questão da preparação. O Jace, ele não é tão habilidoso ou bem treinado como o Bruce Wayne, não é. Ele simplesmente não é. Isso é algo assim, notório. E, honestamente, botar o Sinestro como um vilão, vamos botar ser um antagonista para uma história contra esse Batman, eu achei meio forçado. E até mesmo o final, né, assim, o jeito que o Jace enfrenta ele, assim, a gente sabe que o Jace não vai morrer, obviamente, que tem um outro quadrinho dele que meio que finaliza esse arco, que é um Batman especial, volume 13. E, cara, essas histórias estão ligadas a essa fase da crise e, honestamente, podia ter colocado qualquer outro personagem, qualquer outro. Não precisava ser um personagem tão poderoso quanto o Sinestro, porque o Sinestro, ele é um personagem que enfrentaria um Lanterna Verde, mesmo que não fosse o Hal Jordan ou o Kyle Rayner, mas qualquer outro Lanterna Verde ou outro personagem que já tivesse uma ligação com ele. Mas aqui eles botaram um personagem completamente aleatório para o Jason Fox enfrentar. Então, para mim, esse quadrinho ele tem alguns problemas mesmo. Você vê que tem alguns problemas ali. Tem alguns pontos positivos, realmente. Tem alguns pontos positivos. Até a atitude que a Tiff tem de tentar ajudar uma personagem. Talvez ela realmente admite que não começou do jeito certo, mas ela pede um conselho. E depois desse conselho, que não era exatamente o que ela queria ouvir, mas era o que ela precisava ouvir, ela acabou criando uma amizade, criando um vínculo. Ela tenta ajudar a personagem. O
A própria Renée Montoya, ela tem uma participação importante. Parece que é aleatório, mas não é. Quando chega lá no final você entende o porquê. O relacionamento do Jace com outra personagem, que é uma policial, também tem um seu lado positivo, mas é uma coisa meio... Não é que bruta, é um relacionamento meio bruto ainda, sabe? Ele não foi tão lapidado. Eles estão criando uma confiança entre si. Então existe aquele momento em que eles realmente confiam, mas confiam com o pé atrás. Ela confia com o pé atrás. Então, tem esses pontos positivos na história, mas tem esses pontos meio que negativos. E a arte, para mim, foi um deles, nesse aspecto. Pelo menos a primeira arte. As seguintes eu achei bem mais interessantes. Honestamente, eu achei bem mais interessantes. Mas deixou assim tudo um pouco mais realista, vamos botar assim, dentro do realismo da história. Deixou um pouco mais assim, mais imerso, eu diria. Porque a primeira eu achei meio fraquinha. Então, pode ser que tenha sido só a minha impressão também, levando em consideração que é uma das minhas primeiras experiências lendo esse Batman do Jace Fox. Mas para dizer que ele é um Batman muito eficiente, muito bom, eu acho que ele está muito longe disso ainda. Mas eu vou dar mais uma chance e vou continuar a leitura. Vou procurar outras histórias do personagem. E aí vou dar o meu veredito sobre Jace Fox como Batman. Será que ele realmente vai ser um bom Batman? Vamos descobrir nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui o Batman Especial Volume 13. Eu quero saber o desfecho dessa história, saber como é que tudo vai se desenrolar e se eu vou gostar ou não desse Batman novo, né, o Jace Fox. Claro, se você não conhece esse personagem, bom, seja muito bem-vindo ao canal Art Nerd. Vamos falar um pouco mais sobre o personagem aqui, muito em breve também. E para você ficar sabendo quando vai sair esse vídeo, tem que estar inscrito no canal. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!